muito bom dia. Estamos começando mais um Viver Bem e hoje com um tema que para alguns não passa de uma preocupação puramente estética, enquanto para outros é uma situação de dor e desconforto e até com consequências mais graves. Estamos falando das varizes, que afetam tanto mulheres quanto homens. E para esclarecer mais este assunto, recebemos hoje o especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia vascular, o Dr. José Rosa, popularmente especialista em varizes, né, doutor? Muito bom dia, satisfação em recebê-lo aqui no nosso Viver Bem. Bom dia, Renata. Bom dia a vocês de Porto Velho e região, todo o estado de Rondônia que me assiste. Um problema bastante comum, né, doutor? Que afeta bastante gente, mulheres, homens, uma população até considerada grande. A varize, ela afeta 1/3 da população mundial e se você considerar até aqueles vasinhos pequenininhos, pode chegar até 70% a 80%. Os vasinhos fininhos, telangiectasias. Falando nos vasinhos, para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, para deixar claro, né, o que são as varizes e quais seriam as suas origens? As varizes são aquelas veias dilatadas, tortuosas, maiores do que 3 milímetros. A origem das varizes hoje, as principais causas de varizes que nós podemos ter, é a hereditariedade que nós acreditamos, ou seja, a história familiar. Se a senhora que me assiste, ou o senhor que me assiste, tem alguém na tua família que tem varizes, como sendo teu pai ou tua mãe, há grande chance da senhora vir a ter também, porque acreditamos que a principal causa é genética. Tem alguma relação com o bombeamento do sangue, de como ele está reagindo no nosso corpo, de como está circulando? A gente preparou uma imagem, inclusive, quero que o senhor explique. Essa relação do bombeamento do sangue tem a ver com as varizes? Sim, o sistema venoso, como é que funciona o sistema venoso? O sistema venoso, a veia, ela leva o sangue de volta para o coração. Quando a senhora tem varizes, a senhora recebeu um gene que a parede da tua veia está fraca. Na tua veia, ela tem válvulas que elas não deixam o sangue retornar. Então, quando a senhora anda, o sangue é impulsionado para cima, a válvula abre. Quando o sangue subindo, a válvula fecha e impede que ele retorne. Quando a senhora tem doença, essa válvula vai se afastando. E a doença estaria nas paredes enfraquecidas? Estaria na parede enfraquecida. A parede enfraquece, a válvula vai se afastando, ela fica ruim e o sangue desce. E isso vai acometendo cada vez mais o número de veia e fazendo com que a senhora tenha inchaço na perna, cansaço e varizes. E sentindo isso, na verdade é um problema visual, né? A gente percebe já visualmente e aí procura um médico para saber qual é a gravidade, qual é o tipo de tratamento. Mas é possível o paciente identificar visualmente mesmo, olhando o próprio corpo para identificar. Preciso procurar um médico, um especialista em varizes. Sim, Renato. A maior parte das vezes, essas pacientes enxergam varizes. Varizes é uma doença muito bem... na população em geral, a população já sabe diagnosticar varizes. Tem casos que ela não consegue ver o vasinho, ela não consegue ver a varizes, que começa a ter mancha na perna e aí ela vai ver que ela tem refluxo, ela tem varizes, mas ela não enxerga o vaso que está doente, quando ela vê um pouquinho mais profunda. Mas a grande maioria das varizes, elas são palpáveis, elas são visíveis e a população já fala assim, olha doutor, já estou com varizes, já vem com o diagnóstico. E elas podem piorar, né? Se eu identifiquei que tenho varizes e não procurar um médico, isso pode agravar e pode trazer mais consequências. Sim, a doença ela é progressiva, a gente não tem assim, falar pessoal, daqui tantos meses você vai se encontrar desse jeito. Mas a progressão da doença você começa a ter varizes, aí você vai começar a ter edema na perna, depois você vai ter alteração de cor da pele e um percentual muito pequeno pode ter úlcera, ou seja, ferida devido a varizes. Outras complicações também, a inflamação da varizes e a trombose, ou seja, o sistema venoso superficial, ele fecha-se, ele oclui, tá? Devido à varize. Também aumenta a chance de você ter trombose venosa profunda quando você tem varizes. Então, varizes é indicado ao tratamento da doença, sempre. E por ser um assunto tão popular, doutor, temos alguns mitos ou não, né, que eu gostaria que o senhor esclarecesse. As roupas apertadas, por exemplo, elas podem ajudar a causar as varizes para quem tem uma predisposição? O que causa varizes, né, é teu pai e tua mãe, é genético, né? Se você está usando uma roupa apertada, você tem varizes, ela está apertando a veia, ela vai piorar a tua circulação, né?
Mas os grandes causadores, que piora a varizes é mais de 2 gestações. Se você ter mais de 2 gestações, vai aumentar a probabilidade de você ter varizes. Uso de hormônios, uso de anticoncepcionais, trabalhar de pé ou sentado por mais de 6 horas, então ortotaxismo prolongado, obesidade também, com sobrepeso, sedentarismo também dá varizes, tá? É mito, academia não dá varizes. Quem dá varizes é você ficar parado sem fazer exercício. Tá? A depilação com a cera quente? Não dá varizes. Tá? Salto alto também não dá varizes. Salto alto não dá varizes também. Tá? São mitos, né? Mitos. A academia, por exemplo, o senhor estava me explicando nos bastidores, o exercício físico em si, ele é muito bom. Na verdade, o que pode atrapalhar é o excesso, né? Mas o excesso não atrapalha só nas varizes, atrapalha na saúde do corpo como um todo, né? Exato. Hoje já está bem claro que as causas de varizes, né? A população tem muito mito, né? E as causas estão bem estabelecidas. E é um assunto que chama a atenção muito das mulheres, né, doutor? Por ser incomodar até na questão estética. Mas os homens, eles também são acometidos por varizes? Sim, as mulheres, elas são mais acometidas por esse problema do que os homens, né? Hoje, os homens estão procurando mais o consultório, porque os homens estão querendo se tratar. Antes, os homens não se tratavam que nem nos tempos atuais, né? Nós moramos num país tropical. As mulheres, aqui em Porto Velho, por exemplo, é muito calor. As mulheres têm necessidade de usar um shorts, uma saia. Então, a procura para eliminar vasinho, para eliminar varizes, é grande. Estávamos falando há pouco sobre o exercício físico não ser proibido. Então, identificada as varizes, não há uma alimentação física, doutor? Não, você pode trabalhar normal, depende do grau de acometimento da doença, né? Você não tem uma limitação, você faz as suas atividades normais. Existindo essa predisposição genética, existindo a hereditariedade de casos de varizes na família, há como preveni-las, como suavizá-las, tomar alguns cuidados que podem evitar o agravamento ou o surgimento até? Sim, você fazer esportes de baixo impacto, você usar meias elásticas. Meias elásticas são as meias de compressão? Meias de compressão, né? Você ajuda na circulação, você controlar o teu peso, não ganhar peso, né? Não ter sobrepeso. E a cada 1 hora que você estiver sentado, você andar para melhorar e estimular a circulação. Olha, doutor, agora com tanta modernidade, né, quando falamos em saúde, preparamos uma matéria falando sobre os tratamentos, né? Hoje bastante modernos, uma variedade para cada caso. Vou convidar o senhor então para a gente acompanhar um pouquinho na nossa matéria. Elas estão à mostra pelas ruas, nos parques, academias, mas tem muita gente que não gosta de expor as pernas. Tudo por conta das tão temidas varizes. Ao contrário do que muita gente pensa, varizes não atingem só pessoas depois de uma certa idade, idosos ou gestantes. Se você tem varizes, não fique triste. Você não está sozinho. Só no Brasil, aproximadamente 40 milhões de pessoas estão com as pernas cheias de veias dilatadas e tortuosas. Até bem pouco tempo atrás, o tratamento para varizes era extremamente invasivo, doloroso e demorava muito tempo. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, as clínicas dispõem de equipamentos como esses, capazes de realizar os procedimentos de uma forma bem mais eficaz, tranquila, apenas com um leve incômodo. Josiane recorreu a um dos tratamentos mais modernos da atualidade. O laser atravessa e atinge a hemoglobina dos vasos. O aumento da temperatura do sangue acaba eliminando o vaso pelo calor. Eu procurei porque eu estava sentindo dores, né? E pelo fato de estar manchando minha pele, né? Aqueles vasinhos, estava achando feio, né? Agora que está prestes a terminar o tratamento, ela nos conta que está mais feliz e que até voltou a usar os shortinhos de antigamente e não tem mais vergonha de expor as pernas. Hoje a minha autoestima está bem melhor, graças a Deus. Já posso colocar um shortinho, um vestidinho, tá ótimo. E olha só que incrível esse aparelho de realidade aumentada. Com ele, o médico consegue ver claramente o sangue correndo nas veias. Quando o problema é menor, é utilizado o laser transdérmico. Durante o procedimento, é usado um ar gelado para reduzir a sensibilidade da pele. Outro tratamento também muito eficaz é a escleroterapia ecoguiada com espuma.
ela pode ser realizada no consultório, sem cortes, internação, nem anestesia. O médico agita a seringa com o medicamento que forma espuma e a injeta no vaso. O método é realizado com a ajuda de um ultrassom para que o especialista localize com precisão a veia que será tratada. A substância se expande e gruda nas paredes internas do vaso, empurrando o sangue para fora. Sem sangue, a veia vai secar com o tempo. Depois de fazer este procedimento, é necessário usar uma meia elástica por cerca de 15 dias, mas o paciente sai andando e nem precisa fazer repouso. Então, doutor, a gente já percebeu, né, que há uma variedade de tratamentos, mas como todo caso clínico, alguns são mais utilizados. Explica um pouquinho mais pra gente sobre cada um dos tratamentos que são mais comuns. Você vai até a clínica e lá o médico vai te examinar e ver qual o tipo de vasinho que você tem, qual a necessidade da senhora, ou seja, a tua queixa condiz com o tipo de tratamento. Então, vamos supor, se você tem aquele vasinho estético, que nós vamos ver depois, os pequenininhos, fininhos, e ele tem uma veia nutridora, geralmente, você pode optar por tirar essa veia nutridora com cirurgia ou com tecnologia. No caso, se você tiver a tecnologia do laser, você associa a tecnologia do laser transdérmico, ou seja, o laser que você dispara em cima da pele, e ele vai cauterizar o vasinho associado à escleroterapia química, injeçãozinha. Então nós usamos esses dois métodos, que é o que o pessoal fala secar vasinhos. No segundo método, para aquelas varizes mais grossas, né, as tronculares, aquelas veias mais calibrosas. Estão mais em alto relevo. Estão mais em alto relevo, que nós vamos ter a oportunidade de ver com a dona Maria aqui daqui a pouco. Né? Então, essas varizes, nós temos dois caminhos a fazer. Nós fazemos um ultrassom, diagnóstico de onde está tendo a origem do refluxo, ou seja, onde está começando, o sangue está começando a retornar, onde o vaso está doente. E nós temos duas possibilidades hoje que são as mais utilizadas. O tratamento com endolaser. O que é o endolaser? O endolaser é uma fibra que vai dentro da veia e que fecha ela por dentro. Esse tratamento é uma cirurgia minimamente invasiva, um procedimento pouco invasivo. Tá? Ou nós temos a espuma. A espuma, nós aplicamos ela no teu vasinho, tá? E ela empurra o sangue e ocupa todo o interior do vaso. E ela vai secar esse vaso por dentro, que nem o pessoal fala. Nós utilizamos ela associada ao ultrassom, chama-se espuma ecoguiada. E quando a gente pensa já no laser, né, doutor, já remete a essa questão que o senhor falou, uma recuperação rápida, não há necessidade de finalizar atividades, de suspender atividades de trabalho, atividades físicas, só nos casos cirúrgicos. Hoje, os tratamentos de varizes, eles são muito seguros e eles têm a vantagem também de você ter um repouso mínimo. A gente até fala que é varizes sem repouso. No caso de vasinhos pequenos, né, os vasinhos pequenininhos, você não tem repouso. No caso do primeiro caso que eu te falei, se você não for fazer a microcirurgia, né, se for fazer o tratamento do laser transdérmico mais aplicação, você não precisa ter repouso. Na espuma também você não tem repouso. Você faz a espuma e deverá andar. Tá? No laser nós temos um dia de repouso relativo, tá? Em média, a pessoa com 4 dias ela volta às atividades normais. De volta com o nosso programa hoje falando sobre varizes. Agora a gente vai mostrar um pouco então dos aparelhos para diagnóstico, né, doutor? São casos variados, aparelhos variados, justamente pela variedade de tratamentos, né? Hoje estamos contando com a participação da dona Maria, ela que é nossa colaboradora aqui da SIC TV e que sofre com varizes, né, doutor Rosa? Exato. A dona Maria, ela sofre de varizes, eu estava conversando antes. Obrigado, dona Maria, de ceder essa oportunidade, né? E a dona Maria, ela tem varizes tronculares, ela tem varizes de longa data, mais de 30 anos, e ela quer tratar. Então, nós utilizamos esse aparelho de ultrassom para saber exatamente aonde começa o problema dela. A gente já fez o exame, tá? Para você ter ideia, toda vez que a dona Maria andar, o sangue vai subir em azul e vai descer em vermelho. Cada vez que a dona Maria fizer um esforço físico, faz um pouquinho de força, dona Maria, o sangue desce para o pé vermelho. Tá? Isso aqui faz com que no final do dia, cause muito cansaço nela, a perna incha, tá? E nós temos que tratar isso daí, esse refluxo, ou seja, o sangue voltando. Com o aparelho de ultrassom, nós conseguimos diagnosticar melhor esse refluxo. Né?
esse efeito do refluxo do sangue é o que causa o cansaço de quem tem as varizes mais graves. Ela tem um refluxo, o sangue retorna pro pé, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa pergunta assim, doutor, vai tirar essa veia doente minha? O que vai acontecer? Vai piorar? Vai fazer falta pro organismo essa veia? Essa veia, ela é uma veia que ela tem origem na veia safena. Aí a pessoa fala assim, doutor Rosa, vai tirar minha safena? A veia safena é a veia do coração? Então não se preocupe, toda vez que nós tirarmos uma veia doente, nós estamos melhorando a tua circulação. Então assim, quando a senhora procurar o cirurgião vascular, nós vamos tirar essa veia da senhora, a circulação vai melhorar, Renata, tá? Um caso como esse seria cirurgia? Nós temos 3 alternativas para ela, tá? Num caso como esse, tá? Nós vamos tirar a veia dela, nós podemos voltar a ter circulação normal de 3 maneiras. Primeira maneira, cirurgia convencional. Nós operamos a Dona Maria de forma convencional, com incisões na pele, né, com cortinhos na pele, tirando a veia. Tem um resultado estético bom, um tratamento bom, muito bom e ainda feito em larga escala. Nós temos o endolaser, que é um tratamento menos invasivo, que nós fazemos um furinho na pele e introduzimos uma fibra óptica que vai fechar a veia por dentro. E nós temos um terceiro tratamento disponível também para a Dona Maria, que é o da espuma, que nós, através do ultrassom, nós puncionamos essa veia, nós viemos com a agulhinha, introduzimos a agulhinha nela e fazemos a espuma. Tá? O que é a espuma, Renata? A espuma é a mistura de um remédio com ar. Tá? Essa técnica, um italiano que divulgou ela, chama Tessari, técnica de Tessari. E por isso, doutor, de que existe a necessidade de você buscar um especialista, né, ir ao médico, porque de repente um caso como esse, apenas a secagem do vazio não resolveria, ela jogaria dinheiro fora, poderia agravar a situação, né? Nós orientamos, né, a população sempre procurar um médico especialista em varizes, tá? Então, você que está me assistindo, existem muitas pessoas querendo tratar varizes que não são especialistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, inclusive até dando curso de tratar varizes. Essas pessoas não estão aptas a tratar varizes, ela nunca tocou numa veia safena, nunca operou uma veia safena e muito menos vai saber o que é veia safena porque ela não é médica, ela não pode fazer isso é ilegal. Então, existem pessoas querendo fazer esse tipo de tratamento, Renato. É errado. Se vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, sbacv.com.br, vocês vão ter até como denunciar esse tipo de conduta. Agora, agradeço a participação aqui da Dona Maria, doutor Rosa, e o senhor trouxe, inclusive, Dona Maria, muito obrigada. Muito obrigado. Tá vendo, senhor? Já sabe a quem procurar, né? O nosso doutor José Rosa, ele que é especialista em varizes. E o senhor trouxe outro equipamento para mostrar os casos. Pode passar por aqui, Maria, obrigada. Maria, por favor. O senhor trouxe, inclusive, outro, né, que também é bastante popular e visualmente chama a atenção, né? Porque mostra todos os vasinhos. Esse daqui é um outro equipamento que nós utilizamos, que são os visualizadores de veias. Tá? Eles estão no mercado, já disponível esse aqui desde 2008. Antes nós tínhamos de contato, que você encostava na pele para você ver o vaso. Hoje não, hoje nós não precisamos ter o contato, ele já visualiza a veia. Você pode mostrar pra gente? Então, o senhor pode sentar, ok, ficar mais confortável. Vamos mostrar a Renata, por exemplo, eu estava falando assim, a senhora procura um médico que não é especialista e vai querer tratar esses vasinhos aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Ele vai tratar esse vasinho aqui, tá? Mas a causa desse vasinho porque as mulheres se incomodam, viu, está doutor? nessa veia nutridora aqui. Então, se não tratar essa veia nutridora, ele não vai resolver. A senhora vai estar... O senhor está vendo na imagem porque as mulheres se incomodam, né, doutor? Realmente, né? Você expor a perna, né, num país tropical, incomoda você mostrar os vasinhos. Então, aqui, vou mostrar para vocês que esses vasinhos aqui, eles são originados desse vaso aqui. Nossa, se você incrível. não tratar esse vaso aqui, tá? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar retornando, porque você não tirou a causa. Você só está tratando o efeito. Quando você não trata com o especialista, a senhora está tratando só da causa e não do efeito. Não está tratando. Então, nós já vimos aqui, a Renata, ela não tem... Esses aqui é o que vão aparecendo, os mais fininhos, fininhos, né? Eles vão aparecendo também, esses mais fininhos. Todos eles têm uma veia nutridora. Esse aparelho chama realidade aumentada.
tá? Nós, com o auxílio do laser transdérmico, nós vamos tirar a veia nutridora desse vasinho e, além de tirar a veia nutridora, nós vamos secar o vasinho também, tá? Renata estava perguntando para mim se tem incômodo. Além de fazer esse tratamento, tá? Quando nós estamos atuando na área desejada, nós vamos passar um vento frio, menos 30 graus na pele. Você não vai sentir incômodo. Então, o tratamento, quando ele é feito por especialista, é um tratamento seguro, eficaz e com pouco incômodo. Estamos já chegando ao fim do nosso programa. Eu queria só mostrar rapidamente a revista, né? Que o senhor aborda todos esses detalhes, traz mais informações pro pessoal de casa sobre as varizes, né, doutor? Onde ela está disponível? Peço para a nossa produção jogar na tela, então, para te mostrar, né? Qual é o site, doutor? O site é clinicadrjoserosa.com.br ou semvarizes.com.br. Tudo que nós falamos aqui de varizes e de tecnologia que tem hoje disponível para tratamento e diagnóstico no Brasil, você encontra nessa revista. Qualquer pessoa pode acessar. Se você tem tablet, celular, ela baixa gratuitamente, facilmente no celular. Tá? Você pode acessá-la, é muito simples. Está disponível para tablet, está disponível para todos. Okay? Eu quero agradecer a sua participação, doutor, do seu tempo, né? Por disponibilizar o seu tempo aqui para o nosso Viver Bem, com um tema tão esclarecedor para o pessoal de casa. Renata, eu agradeço a participação aqui no teu programa. Agradeço a você de Rondônia que me ouviu, que está me assistindo. Muito obrigado, espero vir mais vezes aqui. Pessoal, um programa bastante esclarecedor. Semana que vem nós estamos de volta trazendo mais um assunto aqui sobre qualidade de vida, bem-estar. Esse foi o nosso Viver Bem. Tchau, ótimo fim de semana.